O Ciência e Fé começa agora, hoje com um assunto super legal para você. Vamos falar de ecologia. A TV Jet, o canal da palavra, traz até a sua casa então o Ciência e Fé. Até daqui um pouquinho. O Ciência e Fé traz hoje o engenheiro ambiental e ele tem uma especialização em gestão de resíduos. Nós estamos aqui com o engenheiro Joelson Araújo, que é também aqui da Getsemane. Joelson, tudo bem? Tudo bem, pastor? Estamos aqui, firmes, entrevistando aqui, levando um pouco de conhecimento para o pessoal lá em casa. Você que está conosco aí, seja bem-vindo então na TV Jet. E a gente vai falar então também sobre o cristianismo e ecologia, né? Amém. Vamos Amém. ter 2 programas aqui com o Joelson. Mas, Joelson, a ecologia, de um modo geral, hoje, é um dos assuntos mais debatidos, né? Tivemos agora a reunião do Pacto dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, no qual teve aquela contenda lá, né, com Trump, porque ele não quer participar. Qual que é a teoria dessa turma de falar que isso é terrorismo ecológico, que o planeta não está aquecendo, que o planeta eles se renovam? Isso é uma forçação de barra ou existe teorias mesmo embasadas? Na verdade, o acordo ali entre os 7 países reunidos é basicamente para evitar a ação do efeito estufa, né? Que vai causar essa Pois é, mas aí alguns cientistas acham que não tem efeito estufa, que já era esperado, que a natureza ela passa por essas fases mesmo, que isso é terrorismo ecológico. Existe isso mesmo ou realmente o efeito estufa é um resultado da poluição? Nós acreditamos que existe sim, comprovadamente, né? É que o andamento, o grau de aumento da temperatura é tão pequeno. Você tem uma base, estão calculando para 2080 aumentar 1 grau. Né? Mas se aumentar faz um estrago, grau, né? Faz um estrago, justamente. Então, e foi comprovado também que o CO2 é que causa, né, o efeito estufa. Então, a briga ali é para produzir menos CO2. O Brasil, esse ano, agora conseguiu, o Brasil, na Petrobras, conseguiu produzir 15% a menos de CO2 do que o ano passado, que já é uma coisa maravilhosa para nós. Né? E o Brasil aqui também é um dos países também que polui muito, pastor. Nós estamos sempre entre os primeiros em tudo, também entre os primeiros em poluição. Em né? poluição. Mas a questão do aumento da temperatura, a gente que, né, eu já tenho 56 anos, eu lembro que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte mesmo era muito mais fresco, né? Muito mais fresco. Quer dizer, você está vendo isso nitidamente. De modo geral, né? Eu morei muito tempo em São Paulo. Também morei em São Paulo, era mais frio. Você lembra, né, pastor? Há 30 anos atrás, eu levantava de manhã para ir para a aula, você tinha que colocar meia, né, calça comprida, você colocava uma camiseta, uma camisa, uma blusa, ainda um cachecol, ainda touca, luva. Né? Hoje, dificilmente você vê isso. Aqui em Minas, quando eu cheguei, aqui em BH, há 15 anos atrás, eu ainda senti um pouquinho de frio. Agora aqui, nesse momento, assim, nesses últimos anos, eu não tenho sentido frio. Até para você andar com paletó, com blazer, a gente tem dificuldade, não é verdade? Então você percebe realmente o aumento de temperatura. E esses cientistas a qual eles se baseiam para fazer esses estudos, é uma pequena minoria, né? Porque a maioria do que você vê os cientistas falando, todo mundo está dizendo que tem aquecimento global mesmo e que o aquecimento ele é real, as geleiras estão se derretendo, né? Pode aumentar o nível do mar. Quais são as consequências mesmo? Para o pessoal que está nos ouvindo aqui, quais são as consequências do aquecimento global? As consequências, os resultados diretos do aquecimento global. Pastor, o calor, na verdade, esse aumento de temperatura, o que vai ocorrer futuramente é um degelo
das geleiras, né? E é sabido hoje que a maior parte da água no mundo, no globo terrestre, no planeta, é salgada, 97%, depois tem 2% que é de geleira, e 1%, assim, dividido em faixas, é a água boa que a gente toma. Se você tem um degelo lá, nas geleiras, você tem um aumento muito grande de água líquida, né? Líquida, correndo. Então, aí causa inundação, causa uma série de transtornos, né? Além do que, você pega algumas regiões aí, onde a temperatura, se passar mais 1 grau, aí derrete tudo, porque você tem lugar aí que chega a 47, 48 graus. Né? Aqui mesmo no Brasil, tem regiões aqui no Nordeste, que a temperatura ultrapassa 45 graus. Lá em Bangu, no Rio de Janeiro, no verão, dá 50 graus. Estou falando mais no Nordeste, olha no Nordeste lá como é que está a situação, né? Aqui, acho que BH, o ano passado, chegou a 37 graus, né? Bateu o recorde. Foi. Né? Quando que nós vimos uma temperatura tão alta assim como essa do ano passado? Agora está gostoso, né? Mas assim, Tá por causa do El Niño, ele vem com calorão, depois ele vem... Esse efeito El Niño também tem a ver com isso? Tem a ver. Com o aquecimento global? Porque você tem um aquecimento muito grande, né? Em alguma região, e a gente sabe que, como a própria Bíblia fala, né? O vento, ele circunda a terra, né? E aí você tem o calor indo de um lado, indo para o outro, aí você traz chuva, então ou traz, né, o frio, né? Então acaba afetando algumas regiões. O vento aquece ou transporta, né? O mar, e aí há mais precipitações. Sim, transporta o calor, transporta a nuvem, nem carregada. Então tem algumas coisas assim que são prejudiciais. Agora, quando a gente fala em efeito estufa, pastor, uma coisa muito importante, né? A gente muitas vezes não pensa nisso, né? Carro, por exemplo, o veículo. O veículo é um dos motivos do aumento do efeito estufa, né? Todo veículo ele solta o CO, né? Que é um gás prejudicial ao ser humano. Aí os veículos novos, todos eles têm um catalisador. No catalisador tem um sistema lá que ele transforma o CO que entra em CO2, que é um gás menos poluente, mas, porém, é o gás que causa o efeito estufa. Em Belo Horizonte, hoje, nós temos 1.600.000 carros disponíveis aqui. E que tem esse dispositivo. A grande maioria, né? Então, isso é carro de passeio. Então, você vê a quantidade de CO2 que é depositado diariamente, né? Cada quilômetro que você anda com o carro, você libera 120 gramas de CO2. Cada quilômetro que você anda. Então, e isso vai detonando a camada. Mas só para você ter uma base, cada quilômetro que a gente anda com o veículo equivale a 45 quilos de carvão queimado. Então, quando você queima 45 quilos de carvão, equivale a 1 quilômetro que você anda. Eu ando hoje aqui 12, 15 quilômetros por dia, 20 quilômetros, então a quantidade de carvão que eu estou queimando, né? Exatamente. Que nós estamos queimando. Isso sim é o causador principal do efeito estufa, né? Afora isso ainda tem as indústrias, Petrobras, que é as indústrias de petróleo. Qual que polui mais, as indústrias ou os carros? Depende do local, né? Tem indústria, por exemplo, a Petrobras, indústria petrolífera, geralmente eles poluem muito mais do que qualquer outra indústria, né? Acho que também um vulcão em erupção, ele polui muito mais do que muitas indústrias e carros juntos, né? Vai depender do que ele está soltando ali, né? Do que ele vai soltar, né? A gente está falando de CO2, mas tem muita coisa que quando o vulcão solta. Ele solta muita coisa. Né? Tem muito ácido sulfúrico, né? E várias substâncias que ele libera, que muitas vezes não polui nem afeta a atmosfera como o CO2. O CO2, o carro entra a gasolina e queima o CO2, né? Ele libera, na verdade, na combustão ali... Ele libera o CO2. Libera o CO. CO. Né? Que é o monóxido de carbono. Para evitar que o CO vá para a atmosfera, então o fabricante coloca um catalisador. Aí o que vai fazer? Ele vai catalisar aqueles gases, o CO, e vai transformá-lo em CO2. É uma catálise tranquila. Entra aqui um tipo de gás, sai outro gás menos poluente. Mas esse menos poluente, ele detona a camada de ozônio. Porque ele entra em conflito, quimicamente eles entram em conflito e ele vai abrindo a camada, o CO2?
eu não sei exatamente o processo químico, né, que é realizado ali, né? Mas o acúmulo dele ali, ele acaba causando esse superaquecimento que ele vai subir e vai contribuir para que haja um buraco ali, né? A camada de ozônio. É impressionante o equilíbrio ecológico é uma das provas da existência de Deus, né? Sim. Porque se a Terra fosse 1 grau mais, né? Que o eixo da Terra ela é inclinado, né? Se ele fosse 1 grau mais para a esquerda ou para a direita, as 4 estações não funcionaria nada, né? 1 grau. 1 grau. Que pensa num universo desse tamanho inteiro e 1 grau faz uma diferença tremenda, né? Você vê como é que é a importância da criação, né? Deus Todo-Poderoso, Senhor, que construiu tudo, né, pastor? Uhum. Ele, a gente fala assim, mas será que Deus pensou isso? Pensou. Claro. Deus, né? Não é que Deus vai fazer um negócio sem pensar. Na própria Bíblia você tem que falar para você construir um a edifício, Terra vai você tem girando que o planejar. Sol assim, inclinada, né? Isso. Aí ela vai fazendo assim dia e noite, né? E cada estação ela inclina mais um pouquinho. Então ali ela está mandando Sol para as áreas certinhas e principalmente Tudo na adequado, parte né? norte. Enquanto uma parte é noite, outra parte é dia, enquanto uma parte descansa, outra trabalha, né? Então, a coisa foi Nos muito trópicos bem feita. existem matas na área setentrional e meridional. O clima é mais frio, existem as 4 estações bem definidas. E também tem o clima de altitude também, né? A altitude Sim. também influencia o clima, né? Influencia, né? Quanto mais alto você tiver, mais frio. Mais frio E o ar você é mais rarefeito, né? mais rarefeito. Justamente. Essa questão da altitude ser mais frio é porque o Sol ele não incide diretamente. Quanto mais alto, tem até uma relação assim do Sol, não tem? Tem sim. E tem a questão de nuvem também, né, pastor? Por exemplo, você vai aqui em Campos do Jordão, né? Campos do Jordão talvez seja um dos lugares mais frios de São Paulo, né? Eu já passei frio lá. Viu? Então, você chega lá, você vê, eu morava em São José dos Campos, você para sair dali para ir para Campos do Jordão, você sai, você tem que subir até chegar lá. Então você sente que lá realmente é diferente, né? O ar é mais limpo, né? É diferente o negócio. É muito bonito. Aqui na Bahia, lá na Bahia, tem uma cidade chamada Vitória da Conquista, né? A Bahia é muito calor, mas lá na Vitória da Conquista, à noite você tem que dormir com um cobertor, porque lá à noite faz frio. Porque também é né? alto, né? Então tem essas, né? Ainda bem, porque Deus fez uma coisa de tal maneira que você, por exemplo, se você não gosta muito do calor, você vai para o frio. Se você não é afeto muito do frio, você vai para o calor. Então você tem essa opção de escolher um local para você morar. A gente vai ter que fazer um intervalozinho rápido, a gente Amém. volta daqui um pouquinho, TV Jet com você. Daqui um pouquinho a gente volta.